Muito bem, nós vamos à palavra, amém? Diga comigo, vamos à palavra. E hoje eu continuando estes ensinos sobre Jesus e nos debruçando sobre aquilo que é a vida de Jesus. E porquê? Porque realmente em Jesus nós encontramos, quer nos seus ensinos, quer no seu exemplo, aquilo que na verdade Deus é. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, certo? Aquilo que eu faço, aquilo que eu ensino, é aquilo que eu vejo o Pai fazer e aquilo que eu ouço o Pai falar. Portanto, tudo aquilo que Jesus veio para manifestar e ensinar era aquilo que ele recebia diretamente do Pai. Amém? E se por vezes é para nós complicado interpretarmos a palavra de Deus em determinados assuntos, se lermos e estudarmos os Evangelhos e observarmos apenas o exemplo e aquilo que saiu da boca de Jesus, já por si é transformador da nossa vida e já por si constrói um fundamento para a nossa vida, certo? Sem grandes desvios, correto? Às vezes podemos não compreender os meandros todos da doutrina e porque é que é assim, porque é que é assado, mas Jesus ele foi muito simples e muito claro. Então, quando nós estudamos a vida de Jesus, nós encontramos uma série de lições e de encorajamento à nossa vida, porque, na verdade, Jesus não veio para condenar ninguém, veio para salvar, veio para nos libertar, veio para nos abençoar, veio para dar descanso à nossa alma. Diga comigo, descanso à nossa alma, amém? Mas isso não quer dizer que a gente adormeça nos cultos. Portanto, eu estou a sentir o alívio do Senhor. O descanso tem a ver com a luta, com as nossas ansiedades por aí fora. Jesus veio para fazer isso, certo? Jesus não veio para pôr mais peso sobre a vida de ninguém. E como tal, tudo aquilo que nós fazemos na abordagem do ensino de Jesus é com o coração livre, ligeiro, e assim nós vamos fazer, ok? Então vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. E esta é realmente uma das coisas mais interessantes que eu regularmente menciono e que hoje, ao falarmos sobre Jesus, vamos falar sobre mansidão, amém? E o tema que eu dei a esta pregação é mansidão ou capacho? Hã? Porque há pessoas que entendem... Esta porta do castelo... essas masmorras. Tem que se pôr óleo na coisa. Certo? Então, muitas vezes há pessoas que acham que ser manso significa, ou mansidão, implica nós sermos capazes de toda a gente e não temos voto na matéria, desaparecemos do mapa. Na verdade, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não diz anule-se. Diz negue-se. E o negar implica a aceitação de quem nós somos enquanto pessoa, enquanto identidade. Amém? E aquilo que eu sou, por vezes, por amor a Cristo e por necessidade de ir por um caminho diferente porque é a sua vontade, eu nego, mas é a minha vontade, eu decido negar-me para seguir Jesus. Mas eu não me anulo, certo? Eu não me considero coisa nenhuma. Eu sou alguém importante, porque se eu fosse coisa nenhuma, Jesus também não tinha vindo à cruz morrer por mim. Jesus não veio morrer por coisa nenhuma. Jesus veio morrer por ti e por mim, amém? E nós somos importantes, somos especiais, fomos alvo e somos alvo do seu amor. Então, quando a palavra de Deus fala acerca de mansidão, e Jesus foi muito claro em relação a isso, e ele diz aqui, vamos ler: vinde a mim. E é interessante que nestas duas passagens, normalmente nós sempre mencionamos estas duas passagens separadamente. Nós fazemos pregações e estudos bíblicos sobre os dois versículos de forma distinta. Mas a Bíblia diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Coisa fantástica, usamos isto para pregar o Evangelho e dizer: venha Jesus, venha Jesus. Mas depois Jesus continua a falar, e no versículo logo a seguir diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. É que o versículo não acaba no vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele diz como é que ele nos alivia. Ele diz: tomando sobre nós o seu jugo, o seu governo, a sua vontade, aprendendo dele, porque é preciso ser manso para se aprender, e já vamos falar disto, e diz que assim nós vamos achar descanso para a nossa alma. Amém? Então é interessante quando nós vamos à palavra de Deus e seguimos aquilo que no fundo é os princípios, porque sabe porquê? É que às vezes a gente vive por pregações e a gente não pode viver de pregações. As pregações ajudam-nos muitas vezes a compreender temas, linhas de ensino, contextos, mas isso não invalida o facto de nós devemos ler a Bíblia. Amém?
não é? Que nós devemos ler a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, assim de seguida, nós encontramos que afinal estes versículos fazem parte de todo o mesmo contexto. Certo, Jesus veio e convidou a toda a gente, venham a mim, certo? Estás cansado, estás debaixo de opressão, estás debaixo de ansiedade, estás debaixo de problemas, vem a mim, é meu desejo aliviar a tua vida. Sem dúvida, este é o desejo. Mas depois Jesus diz como é que isso se faz. Diz que é tomando sobre nós o seu jugo, aprendendo dele, porque ele na verdade é manso e é humilde de coração, e diz que então acharemos descanso para a nossa alma. Então, para nós encontrarmos descanso para a nossa alma, existem estas componentes importantes, que é a mansidão e a humildade. Certo? E a mansidão e a humildade, elas caminham de lado a lado. E então a mansidão e a humildade de coração, elas produzirão em nós o descanso e o alívio para a nossa alma. E a nossa alma, falámos a semana passada, seguindo o exemplo de Jesus, sobre a necessidade de crescer, de guardarmos o nosso coração, onde residem os pensamentos, as emoções, a nossa vontade, tudo aquilo que no fundo, que é a nossa área mais complicada muitas vezes de estabilizar, diz que quando nós permitimos que mansidão e humildade de coração, porque é isso que Jesus diz, aprendam de mim, que eu sou assim, diz que isto vai trazer descanso e paz à nossa alma. Diga comigo, descanso e paz à nossa alma. E todos nós precisamos de descanso e paz à nossa alma. E nós precisamos de uma vez por todas não, porque isto passamos a vida nisto, não é? De aprender e aprender e aprender que nós só por nós mesmos, pela nossa força, as nossas capacidades, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos desesperos, nós não vamos encontrar descanso para a nossa alma, pelo contrário, cada vez ficamos mais carregados com ele. E quando ficamos mais carregados, a gente começa a disparar em todas as direções, não é? O nosso, como diz o Bob Nichols, o nosso copo emocional, ele fica de tal maneira cheio que começa a transbordar, certo? Mas na verdade a palavra de Deus diz que a única coisa que devia transbordar de nós é o óleo de gozo do Senhor. Ele ungiu a minha cabeça com óleo e fez o meu cálice transbordar de alegria. Mas normalmente nós estamos tão cheios da unção deste mundo, que é uma unção que traz preocupação, desgaste, desânimo, desespero, cansaço, é ou não é? E aí atrás, o que é que vocês acham? Pronto. Certo? Então, a razão... Nice. Boa. Certo? Mas tens é que meter lá mais povo, pá. Assim é só um gajo, pá. Certo? Então, nós precisamos continuar a aprender que o caminho do descanso da vida, o caminho do descanso da nossa alma, que apazigua as nossas emoções, acalma os nossos pensamentos, certo? E logo isso vai transmitir-se à nossa vida, passa por nós aprendermos a descansar na soberania de Deus, amém? Em virmos a Ele, mas não é virmos a Ele com as nossas razões e argumentos, vimos também com elas, mas nós nos rendemos a Ele, em mansidão, nos submetemos a Ele e dizemos, Deus, eu entrego tudo aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, e nós permitimos que Deus tome conta da nossa vida, e aí entra o sossego, e aí entra a paz, amém? Mateus no capítulo 5, versículo 5, numa das chamadas bem-aventuranças, não é? Bem-aventurado aquele, ou bendito, ou feliz aquele. No versículo diz que bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado, os mansos. Hã? E eu sei que em Portugal, já falámos acerca disso, chamar manso a alguém é complicado, sobretudo ali no Ribatejo. Hein? Os humildes, mansos e humildade, é aquilo que eu digo. Não é? Chamar manso a alguém, é lá, isso é complicado. Mas a Bíblia chama mansos, porque mansos vem de pessoas mansas, pessoas que têm uma atitude de mansidão. E volto a dizer, a atitude de mansidão não quer dizer que somos capazes, não temos opiniões, não temos a nossa maneira de ser, certo? Mas diz que aqueles que se deixam envolver pela mansidão que há no coração de Jesus, diz que eles herdarão a quê? A terra. Ainda bem, pastor, que eu queria ali uma hortazinha, vou ser manso, que é para ver se herda um bocado de terra para cultivar as minhas cebolas e os meus nabos. Amém? Olha, para ter nabos não é preciso cultivar nada. Certo? E há aqui dois termos interessantes, que é o termo manso e o termo terra, certo? Na palavra manso é a palavra grega que chama-se praus, e que, então, se é que isso interessa para alguma coisa, e ocorre aqui simultaneamente com dois outros lados apenas. Esta palavra aparece 3 vezes no Novo Testamento, naquela que nós lemos em Jesus, nesta das bem-aventuranças, e aparece em 1 de Pedro no capítulo 13, e hoje vamos ler vários versículos, está bem? Portanto,
tragam a esponja molhada para ir molhando, ou então vão referenciando as passagens para poderem conferir em casa, ou então depois peçam a pregação. Aquela passagem em 1 de Pedro, em que Pedro até está a falar das mulheres, certo? Diga comigo as mulheres. Portanto, as mulheres é uma coisa fantástica, gloriosa, maravilhosa. Deixa-me falar bem se não estou feito. Não, estou brincando. Certo? Mas na verdade aquilo que Pedro está aqui a falar é alguma coisa que se estabelece tanto para homens como para mulheres. Está a falar do ser humano, diz que aqui o vosso adorno, os vossos enfeites, não seja ao exterior, como as tranças dos cabelos, o uso das joias, ou o luxo dos vestidos, ou pintar as beças. Não. Isto é a versão alentejana. Isto não tem problema nenhum. Deus não está aqui a dizer que isto é errado. Ele está a dizer que para Deus é indiferente tu andes enfeitada por fora, ou nós, homens, porque hoje os homens, alguns são mais vaidosos que as mulheres, não é? Depilam-se, não é? Há aqui, por exemplo, o Miguel já depilou a cabeça há uma série de anos, nunca mais cresceu nada ali. Né? O Ju a mesma coisa, não é? Não, mas hoje há homens que são mais vaidosos no exterior do que as mulheres, portanto isto aplica-se a toda a gente. Deus não está aqui a dizer que é pecado a gente enfeitar-se, está a dizer que não é isso para ele, que isso para ele não aquece nem arrefece, certo? Isso pode ser bom para nós, gostamos, faz bem, sentimos bonitos e sermos bonitos aos olhos dos outros. Mas diz que para Deus não é isto que importa. O que importa para Deus é, versículo 4, o íntimo do coração, certo? Num traje incorruptível, ou seja, que não se estraga, de um espírito manso e tranquilo, certo? Então, Deus está aqui a dizer que aquilo que Ele procura na vida de um cristão, e Jesus ensinou acerca disso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, certo? Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Estamos a falar de tal atitude interior, certo? O tal espírito manso, quieto, tranquilo. Amém? E isto é o espírito que nós encontramos em Jesus. E Jesus diz para nós aprendermos, acima de qualquer outra coisa, aprendemos isso dele. Jesus fez coisas fantásticas. Ele expulsou demónios, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele abriu os olhos aos cegos, certo? Destapou o ouvido a malta que estava surda, ele curou paralíticos, ele fez coisas leprosos, ele fez coisas fantásticas, mas Jesus não disse, aprendei de mim a forma como eu exerço ministério, como eu faço essas coisas, ou como eu confrontei os fariseus e o sistema religioso. Jesus não disse, aprendam de mim essas coisas. Não, eles aprendam de mim o mais importante. Mais importante até do que qualquer coisa que eu possa ensinar é a atitude que eu tenho guardada no meu coração. E nós todos precisamos de aprender. Precisamos de continuar a aprender, porque aí está o segredo de uma vida onde a nossa alma é aliviada e nós encontramos descanso para a nossa alma. Amém? Então, em ambos os casos, esta mansidão relaciona-se com algo interior. Amém? Mais do que autocontrole, tem a ver com o nosso interior. Diga comigo, com o nosso interior. Veja isso como a sua roupa interior. Certo? Roupa interior espiritual. E isto é extremamente importante. Em relação à palavra terra, o que é isto do herdar a terra? Alguns, e há várias opiniões, mas alguns referem-se a esta terra como aquilo que tem a ver com o elemento usado na criação. Diz que Deus pegou na terra e formou o homem, certo? Então, há teólogos que dizem, quando Jesus diz, ou quando a palavra diz, Jesus ensinou que os mansos herdarão a terra, tem a ver com encontrarmos a nossa plenitude enquanto cristãos e enquanto seres humanos. Nós herdaremos a terra, nós herdaremos a plenitude de uma vida totalmente abençoada, em paz, aliviada, consolada, segura em Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas também, como nós sabemos, a palavra terra aqui pode ter a ver com aquilo que nós iremos receber em forma de galardão, de recompensas, de bênçãos nessa vida, e aí nós todos dizemos assim, amém, aleluia, essa é que é a terra que a gente quer. Venha a terra para cima da gente, dessa terra abençoada, dessas bênçãos. Calma, eu não estou a falar de morte. Quando digo venha a terra sobre a gente, né, mal vai se estivermos num funeral e o defunto diga venha a terra, venha a terra. Alguma coisa de errado teria acontecido, né? Portanto, venha a terra, venha bênçãos, venham recompensas, venham coisas fantásticas na nossa vida. E este texto de Mateus capítulo 5, versículo 5, em que diz que os mansos herdarão a terra, volto a dizer, repitam comigo, os mansos herdarão a terra.
Amém? Seja lá qual for a terra, seja ela a terra prometida, o céu, seja bênçãos nesta terra, seja a plenitude de um ser que fica debaixo total do domínio de Jesus Cristo. Esta passagem refere-se a Salmo 37, versículo 11. Vamos a Salmos 37, versículo 11. E no Salmo 37, versículo 11, nós encontramos aquilo que é os traços ou as características de alguém que tem ou que vive e experimenta mansidão no seu coração. Amém? E deixem-me dizer, não há forma de alcançarmos essa mansidão se não for através de Jesus Cristo. Amém? Portanto, e já vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, no dizer do salmista, os mansos, eles não se indignam por causa dos malfeitores, versículo 1, nem têm inveja daqueles que fazem o que é errado, daqueles que operam iniquidade, certo? Às vezes há pessoas que dizem, pastor, eu faço tudo certo e ando aqui a contar os tostões, os traficantes de droga estão cheios de dinheiro. Vivemos num país onde quem rouba à grande e à francesa safa-se sempre. Hein? É preciso ser manso para aturar isto. Hã? Mas volto a dizer, ser manso não quer dizer que a gente fica de boca calada e não tem direito a defendermos a justiça e falarmos a verdade, amém? E agirmos corretamente e nos envolvermos com a sociedade e até com a política, porque não? Se nós tivermos aqui boas pessoas que podem ser bons políticos, porque não? Desde que não vão para lá fazer o mesmo que os outros. Certo? E aqui, Davi, ele continua a falar sobre outras características do manso. No versículo, vamos ler então a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vejam que isto é tudo versículos que a gente repete muitas vezes. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Ou seja, será bem visível, bem espampanante. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele, e não te canses ou não te enfades, não te aborreças, por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te aborreças, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, certo? E isto é uma linguagem Velho Testamento, é preciso entender, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aquilo que Davi descreve desde o versículo 1 até este versículo é as características daquilo que são os mansos que vão herdar a terra. E o que é que os mansos fazem? Em primeiro lugar, confiam no Senhor. A atitude de mansidão é uma atitude de remetermos para Ele a nossa confiança. Amém? De deixarmos nas suas mãos o resultado final das coisas. E essa é a diferença entre alguém que é manso e alguém... Porque, na verdade, ser manso é deixar-se ficar debaixo do controle de Deus. Amém? Ok? Desliguem os telemóveis, por favor, que é para não haver interrupções. Versículo 3 diz isso. Confia no Senhor e faz o bem. E assim habitarás na terra e verás bênção na tua vida. Há outra versão que diz, em vez disso, confia no Senhor, procura fazer o bem, vive tranquilamente em teu lugar e põe a verdade em prática. Amém? Diga comigo, o manso é alguém que confia no Senhor. É? Normalmente nós achamos que o manso é alguém inerte, alguém que, não é, como se costuma dizer, não faz mal a uma mosca, mas se a mosca me tiver a importunar, eu vou-lhe fazer mal. Hã? Certo? A gente chega à casa de alguém, de um crente, e é moscas por todo lado. E a gente diz, nesta casa habita um manso. Não faz mal nem a uma mosca. Mansidão não tem nada a ver com sermos pessoas crentes chuchu. Sabe o que é o crente chuchu? Chuchu é uma leguminosa, um legume, que aquilo depois de cozido, aqui, né? Não parece coisa nenhuma. Certo? Alguém que confia no Senhor é alguém que decide não confiar em si mesmo, mas pôr a sua confiança no Senhor. Seja para assuntos que não consegue resolver, seja para injustiças que está a sofrer na sua vida. Amém? Confia no Senhor. Versículo 4. Alguém que se deleita no Senhor. O que é deleitar no Senhor? É eu estar a orar e a beber um copo de leite. Deleitar no Senhor...
certo? Deleitar no Senhor é alegrar-nos no Senhor. Alguém que tem a capacidade de fazer do Senhor a nossa grande alegria. Vocês gostam das imagens, não é? Agora não pergunto, já não pergunto não. Não estou brincando. Certo? Versículo 4. O manso é aquele que se deleita no Senhor e por causa disso o Senhor concederá o que deseja ao seu coração. Noutra versão diz, faz do Senhor a tua grande alegria e Ele te dará os desejos do teu coração. Amém? O manso é alguém que, e todos nós sabemos a necessidade que nós temos que crescer nesta área, é alguém que não permite que a irritação, a ira, a zanga, os nervos, está-me a dar os nervos. Hein? E todos nós temos os nossos momentos, mas não fazemos disso a nossa forma de viver. E quando chega à situação em que ou pomos nós as mãos ou deixamos Deus resolver, nós remetemos para Deus, amém? A solução que Ele tem para nós, e aí nós fazemos de Deus, certo? A nossa alegria. Nós não permitimos ser influenciados, abatidos, certo? Entristecidos, amargurados, azedados, avinagrados, hein? Porque fazemos dele a nossa alegria em todo o tempo e em todas as circunstâncias. E quando nós, né, e depois temos estas coisas, não é? Não é por acaso que a gente fomos contactados por esta história não sei o que do riso, e não, há um tempo atrás eu falei acerca disso. Chegámos ao ponto de ser preciso festivais e seminários para ensinar as pessoas a rir. Certo? E para dizer às pessoas, gente, a atitude de gratidão ainda continua a ser das maiores atitudes que nos levam a viver de forma alegre e feliz. Hein? Coisas que estão na Bíblia há milhares de anos. Mas a capacidade de fazermos de Deus a nossa alegria vai fazer mais depressa com que os nossos desejos se vejam cumpridos do que outra coisa qualquer. Versículo 5 diz que entrega o seu caminho ao Senhor. Certo? O manso é aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Diga comigo, o seu caminho ao Senhor. Amém? Ou seja, não fica paralisado, não é inerte, não desapareceu do mapa, tem ideias, tem planos, certo? Muitos são os planos do homem, mas o Senhor é que lhes dá o fim, é que determina finalmente. Não está errado termos planos, não está errado termos ideias, termos sonhos, não está errado nós dizermos, bem, eu estou a pensar, eu vou fazer isso. É preferível ter um plano e depois Deus mudar esse plano do que estarmos parados constantemente no mesmo sítio à espera que Deus... Né? A Bíblia diz que quem passa o tempo a olhar para o céu nunca vai semear. Se não vai semear, nunca vai colher. É ou não é? Não tem mal nenhum, temos planos. Deus não diz para nós nos tornarmos uma coisa. Deus diz para nós continuarmos a viver a nossa vida com empenho, com entusiasmo, com alegria, com sonhos. Mas, dizemos assim, mas Deus, isto é o que eu desejo. Mas eu entrego tudo isto a Ti. Certo? E a não ser que Deus nos dê outra direção, nós vamos andando. Porque chegará um momento em que Deus diz assim, não, até aqui tudo bem, a partir daqui vou-te dar aqui mais linha. Desvias-te ali para aquele lado, certo? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer algumas coisitas, consoante o seu temperamento e a sua disposição. Noutra versão diz, deixa nas mãos do Senhor tudo o que fores fazer, confia nele de todo o coração e Ele vai fazer o que for necessário. É a mesma coisa, mas é por outras palavras. Certo? Mas gosto desta expressão, deixa nas mãos do Senhor tudo o que fores fazer. E este às vezes é um problema do cristão. O cristão foi tão bombardeado com a ideia de pecado que tem medo até de espirrar. Porque assim que espirra, mete a mão na boca e diz santinho. E outros assim, pá, Jesus, Jesus. Santinho não, porque a gente não somos idólatras. Jesus. Né? Fomos tão impregnados na ideia de que não podemos dar um passo em falso, que vai cair tudo em cima de nós, e isto tem atrofiado a nossa vida. Mas deixe-me dizer, o justo, o cristão, o filho de Deus, confia nele. Nós fazemos o que tem que ser feito. Claro, oramos, pedimos a Deus, Senhor, ajuda-me, mas não ficamos eternamente à espera. Nós vamos avançando. E à medida que vamos avançando, Deus vai ajudando, porque nós, além de avançarmos, deixamos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós nos propomos fazer. E aí Deus ou abençoa, ou Deus vai nos fazer saber, olha, eu não estou aí nisso. Hein? Caramba, nem se houve nem asma, nem alergias aqui. Versículo 7. Diz que o manso descansa no Senhor. Diga,
E é impressionante que isto, desde o princípio ao fim, no fundo, acaba de ter tudo a ver a mesma coisa. Descansa no Senhor. Não basta a gente entregar o nosso caminho, não basta nos deleitarmos, não basta confiarmos, se isso não for uma atitude de descanso. Certo? Descansa no Senhor, espera nele e não te canses, não te aborreças por causa dos outros. Pá. Deixa os outros em paz. No que te concerne, Deus irá lidar. Com os outros não é da tua competência. Lá está, se entregaste ao Senhor, não vais lá todas as semanas perguntar ao Senhor, e o que é que tu vais fazer com aquele? Um dia Pedro, acho que foi Pedro, chegou ao pé de Jesus para tentar saber, Jesus, e como é que vai ser com os outros discípulos? E Jesus disse, não tens nada a ver com isso. Tu segue-me. Tu tens a ver é com aquilo que eu tenho para ti e aquilo que acontece aos outros, não tens nada a ver com isso. Hã? E nós dissemos, não, Senhor, sabes que aquela pessoa fez mal, houve aquela injustiça, aquele patrão, aquele ficou-me a dever dinheiro, não sei o que mais. Pronto, Senhor, eu entrego-te este assunto. Mas depois todas as semanas, Senhor, já trataste do assunto? Olha que eu não estou a ver nada ainda. Que a gente tratar, né, achamos que Deus está lá em cima como se fosse o padrinho da máfia. Meu filho. Está quase. Eu vou tratar do assunto. Vou-lhe tratar da pele. Certo? Descansa no Senhor, noutra versão. Espera pacientemente pela sua ação. Não fiques preocupado com aquilo que os homens maus conseguem em forma de sucesso e nos seus planos perversos. Nós não temos que viver a nossa vida pautada por aquilo que acontece aos outros. Amém? E o manso é alguém que consegue viver a sua vida totalmente focado em Deus, e aconteça o que acontecer ao nosso redor, amém? Nós estamos preocupados com aquilo que Deus tem para nós, amém? E a nossa resposta àquilo que Deus tem feito na nossa vida, amém? E a nossa única preocupação por aquelas pessoas que estão ao nosso redor é amá-las, é ajudá-las, é encorajá-las, se necessário, quando é preciso, chamar a atenção, porque aqui a questão tem a ver com a ajuda em si, percebe? Mas aquilo que os outros têm ou deixam de ter, aquilo que os outros alcançam ou deixam de alcançar, não tem que ser o meu padrão. O meu padrão é Jesus. E aquilo que eu e tu temos que saber é, Jesus, o que é que tu tens para a minha vida? E enquanto eu estou à espera de saber, eu vou continuar a andar. A não ser que estejamos num ponto em que nós estamos tão baralhados que precisamos mesmo estar parados. E por isso, aqui a palavra de Deus diz, não só descansa, mas diz para nós esperarmos no Senhor. Diga comigo, esperar. E aqui é que a coisa fica complicada, porque a gente ou espera ou desespera. Espera nele, pacientemente. Diga comigo, pacientemente. Isto de ser manso não é fácil. Mas ser manso é uma ação também de Deus na nossa vida. E versículo 8, uma pessoa mansa é uma pessoa que não vive da ira. Diga comigo, não vive da ira. E a ira não é nenhuma sueca jeitosa. A ira é mesmo... Porque os suecos é que têm a iras, as ingas, as não sei o quê, tem uma série de... E deixa-me dizer uma coisa. Nós achamos que ira é pecado. Deixa-me dizer que ira não é pecado. Já falámos uma vez aqui acerca disso. Diga comigo, ira não é pecado. Porque Deus também se ira. Não é o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é irai-vos, mas não pequeis. Então há duas coisas distintas. É possível a gente irar-se e não pecar. Porque a ira... muitas vezes pode ser por motivos egoístas, mas muitas vezes é a resposta de um caráter justo a uma injustiça. E sabe, é bom a gente irar-se. A gente precisa de gente justa, íntegra nesta sociedade em que nós vivemos, para se irar contra aquilo que é injusto. Amém? Não podemos é viver da ira. Não devemos é dormir com a ira. Livra-te. Se alguma vez me vis a dormir com a ira na cama, corre com ela de lá para fora. Certo? A questão está aí. Uma coisa é termos momentos em que ira se pode manifestar, outra coisa é dormirmos com ela e vivermos dessa maneira. Há pessoas que vivem constantemente iradas e aí a Bíblia chama-lhes de iracundos. Não é só corcundas, também há iracundas. Hã? É verdade. É o que a Bíblia diz. Não tem mal nenhum de vez em quando nós nos irarmos quando estamos, e às vezes até é só por questões temperamentais. Mas a questão é, nós não vivemos de forma irada, correto? Nós não vivemos em ira, em furor, em zanga. Passamos a vida, entramos num patamar em que parece que lutamos contra tudo e contra todos. Tudo está mal, tudo não sei o quê, e temos que botar discurso em tudo e reagimos a tudo. Gente, isso é que é alguma coisa que é um traço oposto a uma pessoa mansa.
E nisso nós encontramos a própria pessoa de Jesus. Jesus não encontramos muitos episódios, pelo menos a palavra não nos dá nenhuma indicação mais vívida de intempestuosidade da parte de Jesus, a não ser quando ele entrou no templo e viu os vendilhões do templo, gente que estava a utilizar o templo para fazer negócio, e aí passou-se-lhe assim uma coisa, uma ira santa, e diz que correu com aquela gente toda à chicotada. Hein? E alguns diziam assim, eu não quero este Jesus na minha vida. Porque a ideia que temos de Jesus é aquele Jesus louro, olhos de pirex feitos na Marinha Grande, não é? E sempre com aquela postura, não é? Deixe-me dizer, Jesus era alguém que quando a coisa azedava no tocante à casa de Deus, não a coisas pessoais, porque aquilo que faziam a ele deixava a defesa da sua vida nas mãos do Pai. Amém? Na verdade, Jesus disse, a mim ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Fui eu que a dei, eu me entreguei voluntariamente. Mas quando aquilo mexia lá com a igreja, mexia com a noção da casa de Deus, o zelo da minha casa, não é, me devora, certo? Jesus chegou lá e, quando viu aquela bagunça, ele irou-se, certo? Mas nós não dizemos que Jesus passava a vida chateado. Aquilo foi um momento, e vemos, embora a Bíblia não descreve de forma tão vívida como aqui, mas quando Jesus se virava às vezes para os fariseus e chamava-lhes hipócritas e raça de víboras e não sei o quê, amém? Não era abaixo de cão, era acima. Portanto, aquilo era tudo animais, para não se brincar. Mas vemos que havia ali uma resposta muito firme de Jesus contra coisas que eram totalmente opostas ao coração do Pai. Amém? Portanto, quando falamos de alguém que é manso, certo? Nós encontramos a mansidão não é, pronto, aqui estou, aqui me tem, quando mais me bates, mais eu gosto de ti. Eu não tenho nada para dizer, eu não tenho opinião, eu não sei nada, eu não faço nada, porque eu sou uma pessoa mansa. Não, tu não és manso, tu já não existes, se queres. Tu não és manso, tu estás morto. O que é que acha aí o oráculo? Não? Ah! Hã? Amém? Portanto, compreendam, quando nós estamos a estudar a vida de Jesus, nós precisamos de olhar para estas coisas, porque às vezes todos nós temos as nossas explosões e as nossas coisas, e às vezes baseados em coisas justas ou coisas injustas, nenhum de nós é imperfeito, agora não vamos entrar por aí, mas o que nós precisamos de perceber é que ser manso, segundo o próprio exemplo de Jesus, não é alguém que não tem opinião. Não é alguém que não tem um senso de justiça. Não é alguém que não fala a verdade quando tem que ser falada. Certo? Eu pus no outro dia uma imagem no Facebook em que dizia, se nós queremos evitar o criticismo ou a crítica, então a gente não fala nada, nós não fazemos nada e não somos nada. Se a gente for assim, ninguém nos vai criticar. Certo? Nós estamos mortos. E enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto membros da família, enquanto membros da igreja, meus irmãos, nós estamos aqui para sermos aquilo que Deus planeou que nós fôssemos. Amém? E com Cristo, nós aprendemos com Ele acerca do seu coração de mansidão, mas mansidão significa que nós vamos continuar empenhados, ativamente envolvidos naquilo que estamos a ser e a fazer, seja na casa de Deus ou seja na nossa sociedade. Amém? Então, versículo 8 diz, abandona, deixa a ira, abandona o furor, não te enfades, não te aborreças, pois isso só leva à prática do mal. E aqui estamos a falar de alguma coisa que mina, que entra no coração, certo? Noutra versão diz, deixa de lado essa raiva, abandona essa ira, não percas a cabeça porque isso só te traz prejuízo. Eu tenho que ler este versículo mais vezes. Certo? Já falámos aqui no passado. Moisés. Quem é que conhece Moisés? O irmão Vitor conhece, mas ele não foi do meu tempo. Mas há aqui dois irmãos que conheceram Moisés. Da senhora o restaurante, o Moisés do restaurante. Devia ser dos transportes, não é? O Moisés, certo? Era um homem que diz a palavra de Deus, foi-lhe dado o nome, digamos assim, o homem mais manso da terra. Moisés, o homem mais manso da terra. Até o homem matou um egípcio à pancada. Não é? Porque o egípcio estava a fazer mal a um dos seus irmãos hebreus.
Vemos o Moisés que de vez em quando passava-se-lhe assim um pão de alho. Não é? Quando desce lá de cima do céu, lá de cima do monte, e chega cá abaixo e vê o povo israelita a adorar a Deus, diz que ele passou-lhe assim uma coisa, pegando, a adorar a Deus? Não, era um Deus, um bezerro de ouro, pegou nas placas, nas pedras onde estava escrita a lei que Deus lhe tinha dado, e pumba, partiu aquilo tudo zangado que ele estava. Certo? Vemos que quando quase estava a entrar na terra prometida, ele já estava farto daquele pessoal, em vez de falar à rocha, bateu na rocha, que era suposto a rocha dar água, mas a instrução de... Então estamos a falar de um homem que era mais manso. É lá, se isto é manso, imagina se não fosse. Deixa-me dizer que mansidão não é uma coisa natural. A nossa natureza não é uma natureza mansa. Mas Moisés teve uma coisa, meus irmãos. Moisés submeteu-se ao processo de Deus. Não é estas explosões que fazem uma pessoa ser mansa ou não ser mansa. É a sua capacidade em obedecer a Deus e submeter-se à vontade de Deus. Amém? Sabe porque é que Moisés de vez em quando se passava? Porque Moisés queria o melhor para o povo. Moisés estava a obedecer ao Pai. E cada vez que havia estes retrocessos e estas rebeliões, estas desobediências e estas organizações, Moisés, ele reagia, estava lá. Mas porquê é que ele era chamado um homem manso? Porque em última análise ele nunca abandonou o povo e ficou com ele até ao fim. Ele não desistiu. Ele não se irou ao ponto de dizer assim, ó Deus, olha, atura-os tu, que eu já não tenho mais, já não estou farto disto. Vou voltar, prefiro ir para o deserto, para as cabras do meu sogro. Ele tomava conta. Não levem isto para outros lados, certo? Ele tomava conta das cabras do sogro. Não era da família, então era das cabras. Certo? Pedro também foi um homem que se tornou um pilar na igreja, se tornou uma referência, certo? E Pedro era alguém que se tornou uma pessoa extremamente mansa e humilde. Mas deixe-me dizer, Pedro, por temperamento, ele não era manso. Ou era? Não, Pedro explodia, Pedro era um sanguíneo, era alguém que tinha um temperamento que aquilo saltava-lhe a tampa. Quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane, ele sacou logo uma espada, cortou a orelha ao coiso, e ele precipitou-se ao coiso, ao empregado, ao servo do sacerdote. É preciso dizer tudo, gente, vocês conhecem a história. Certo? Pedro era o primeiro a dizer, a responder, era precipitado nas suas palavras. Senhor, eu nunca, toda a gente pode abandonar, mas eu nunca te vou abandonar nem negar. Foi logo o primeiro. Mas também nele, esta suposta mansidão era contrária à sua natureza natural. O apóstolo Paulo a mesma coisa, certo? O apóstolo Paulo era alguém arrogante, alguém cheio de si próprio, do seu conhecimento, do seu zelo, da sua postura e posição no meio da religiosidade daquele tempo. Era alguém que tinha alcançado, quer em termos intelectuais, quer em termos de posição, algo de relevo, certo? Mas quando Deus o fez cair do cavalo abaixo e se deu a conhecer a ele, Paulo tornou-se um homem manso. E eu volto a dizer, tornou-se um homem manso porque nós encontramos na leitura do apóstolo Paulo que de vez em quando aquilo... Era um homem severo, diligente, dedicado, determinado, mas era alguém que era manso porque se rendeu aos propósitos de Deus. Amém? Então deixe-me dizer, não é da nossa natureza sermos pessoas mansas. Isso lá para o irmão que está ao pé de si, faça assim com os dentes. Não é da minha natureza. E é por isso é que o novo nascimento é essencial para todos nós. Se nós não nascermos de novo, dificilmente, e nascendo de novo é nascermos em Cristo, dificilmente Deus vai conseguir produzir isto na nossa vida. Jesus disse, necessário é vocês nascerem de novo, mas volto a dizer, nós nascemos de novo, tornamos cristãos, mas não nos tornamos capazes.
Pessoas mansas, porque estamos debaixo do governo e da autoridade de Jesus Cristo. Voluntariamente nos rendemos e dizemos: nós queremos fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Mas isso não faz de nós capacho, onde toda a gente vem pisar, onde toda a gente vem usar, abusar, sujar e fazer tudo. Gente, como cristãos, nós estamos aqui. E se é sim, é sim. Se é não, é não. Tudo o que proceder disso é de influência maligna. Jesus não veio dizer para nós desaparecermos do mapa. Jesus veio dizer que, sendo quem somos, vai haver muitos momentos em que nós temos que negar-nos a nós mesmos para fazer a vontade de Jesus. Amém? Não é anular-nos. Então o que é que o irmão acha? Eu não acho nada. Então o que é que o irmão pensa? Eu não penso. Se não pensas... Hã? O que é que o irmão sente? Eu não sinto nada. Bem, pelo menos não se afoga, não é? Costuma-se dizer que é nada, não se afoga. É nada, nada, nada. Gente, vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Jesus veio para nos curar, nos libertar, para que com aquilo que nós somos, a nossa forma de ser, a nossa personalidade, o nosso temperamento, nós vivamos a vida. Diga comigo, vivamos a vida. A única diferença é que nós, em vez de vivermos a vida debaixo do governo do eu, nós vivemos a vida debaixo do governo do dele. E ainda assim, todos os dias nós temos que fazer essa decisão. Todos os dias nós temos que tomar a decisão: eu vou fazer a minha vontade ou vou fazer a vontade dele. E a mansidão revela-se nisso. Eu agradecia que desligassem o telemóvel, se faz favor. Está bem? Amém? Que horas são com isto? Que eu não trouxe a cebola. 20 para o meio-dia. Amém? Eu gostaria só de ler então rapidamente convosco, porque já não vou conseguir dar tudo. Aqui, 3 ou 4 versículos. Pode ser? Pode? 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 Pronto. É só para testar a vossa mansidão. Ora bem, a mansidão na palavra de Deus, ela caminha sempre lado a lado com outras características. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 3. Nós vemos que a mansidão e a benignidade, que é benignidade, ser benigno, ser bom, actos de bondade, actos de fazer coisas de bem. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, veja comigo, pela mansidão de Cristo. Ele não diz, não é porque é pelo meu controle, é pelo meu autocontrole. Não, não. Paulo dizia, se é pelo meu autocontrole, na verdade eu perco mais vezes o controle. E todos nós, sobretudo os homens lá em casa, sabem muito bem que a gente largar o controle está quieto. Se a gente larga o controle, começam logo as telenovelas na televisão. Pim, pim. Não, lá em casa até nem é, não é? Não é o caso. A gente lá em casa não vemos telenovelas. Mas, percebe? Todos nós gostamos do controle. Eu, Paulo, pela mansidão e pela benignidade ou bondade de Cristo, apelo-vos. Eu que sou humilde, ou manso, quando estou face a face convosco, mas sou audaz e ousado quando estou ausente. Rogo-vos que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia. Bem, Paulo está aqui a dizer, gente, pela mansidão de Cristo, só pela mansidão de Cristo é que eu estou a ser soft com vocês. Quando estou ao pé de vocês. Quando estou à distância, porque vocês não veem a minha cara, nem os meus olhos esbugalhados. Nem veem a ficar vermelho. Não é? À distância eu ponho no papel com ousadia aquilo coisa. Mas quando estiver ao pé de vocês, por favor, mesmo com a mansidão de Cristo, por favor, não provoquem, que eu depois passo-me. Paulo era um querido. Era fantástico. Rogo-vos que então, quando estiver presente, não me obriguem a agir com ousadia ou com tal como penso que ousarei fazer, mas para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois agora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivendo como homens, nós não vivemos nem lutamos segundo padrões humanos. Então, somos homens, não somos, somos homens, certo? Temos temperamentos, personalidades muito próprias, mas nós não lutamos com essas armas. Nós lutamos com as armas de Cristo. Amém? E Paulo está a dizer, tem que ser com as armas de Cristo. E as armas de Cristo é a mansidão e a bondade ou a benignidade de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 2. Se vocês não quiserem escrever tudo, mas ao abrir, diz assim:
São duas virtudes que estão intimamente ligadas. Diz que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É lá. Estas duas virtudes são importantes. Humildade contrapõe-se ao orgulho. E a humildade, juntamente com a mansidão, meus irmãos, dá-nos a capacidade, juntamente com a longanimidade, sabe? Porque a longanimidade significa que essa mansidão e essa humildade vai durar por muito tempo. Longanimidade, longo ânimo, um caminho longo, de longo percurso. Então a palavra de Deus fala acerca disso, diz que isso é essencial para nós vivermos, por exemplo, em comunidade, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Mansidão e sabedoria em Tiago capítulo 3, versículo 13. E vou só ler aqui mais um ou dois. Aliás, eu estou mesmo no fim. Mansidão e sabedoria também caminham. Mansidão é porreira. Mansidão de vez em quando pega sabedoria. Não, cá, vamos dar um passeio ali, vamos ao Jardim da Celeste. E a gente se casou. Depois no outro dia, mansidão, só a benignidade. Hoje vamos ali tomar um cafezinho. A mansidão, ela dá-se bem com toda a gente. Hã? É ou não é? Mal é... Não vou entrar por aí. Diz, quem dentre vós é sábio e inteligente... Hã? E alguns são eu, estou aqui. Então, se és sábio e inteligente, mostra pelo teu bom trato, mostra pelas tuas obras em mansidão de sabedoria. Hein? Ser sábio e inteligente leva-nos a um caminho de mansidão. Amém? Amém. Ah, glória. Sabe que a mansidão revela-se depois nisto. Às vezes nós ladramos muito, mas mordemos pouco, correto? E há aqueles que não dizendo nada, mordem logo pela calada. Eu não me assusto muito quando os cães aparecem a ladrar à minha volta. Não é? E a gente ficamos assustados e pensamos, o cão vai morder. Mas afinal só está ali, blá blá blá, bisca as saquetas. A gente segue o cão no coisa. Quando a gente vai a passar e está ali um canito, daqueles pequenitos, assim com ar de quem não quer a coisa, mas quer... E a gente assim que passa ao pé dele, então levamos um cão pendurado nas calças para casa. Já me aconteceu várias vezes, não quero vos acontecer, mas já me aconteceu. Portanto, às vezes nem sempre quem tem reações aparentemente de falta de mansidão não quer dizer que não tenha mansidão. O que importa depois é o resultado final e o que é que vai fazer. Às vezes todos nós explodimos e tal, não sei o quê, mas depois aquilo passa e a ação em si é consonante com mansidão e não ao contrário. Então a sabedoria leva-nos a viver em mansidão pelo nosso bom trato e no final pelas obras que nós deixamos e nós exercitamos. Amém? Então os sábios e inteligentes são aqueles que são mansos. Trata-se de um espírito sempre inclinado também à aprendizagem. E por fim digo isto, mansidão e salvação. Salmo 149, 4 diz assim, porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará, e adornará tem a ver com adornos, Ele embelezará os mansos com a salvação. E a salvação aqui refere-se a muita coisa. Refere-se a nós sermos salvos do que precisamos ser salvos. A salvação não tem a ver só com a nossa alma. Tem a ver que se eu estou numa situação em que eu preciso que Deus me salve, a sua salvação também se manifesta nisso. Amém? Somos salvos pela graça. Salvos do quê? Do que for preciso. De onde nós estivermos. Amém? E diz que Deus trará, Ele irá intervir na vida daqueles que são mansos, e diz que Ele nos vai enfeitar, Ele vai abençoar a nossa vida com libertação, com livramento, com vitória em situações que nós naturalmente não conseguimos ultrapassar sozinhos. Amém? Mas onde é que isto se manifesta? Na vida daqueles que têm um coração manso. Nós até para recebermos a palavra de Deus precisamos ter mansidão. Nós podemos nos reunir aqui todos os domingos, todos os dias da semana. E a palavra em nós não produzir qualquer fruto, qualquer efeito. Na verdade, muitas vezes ela passa, sai, ou passa, faz ricochete e cai no chão. Mas a palavra de Deus diz que nós, para recebermos a palavra de Deus, precisamos da mansidão. Tiago 1,21 diz, pelo que rejeitando toda a imundície, toda a malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
até para sermos salvos, até para a palavra entrar na nossa vida, produzir efeito, nós temos que ter. Aqui a mansidão revela-se numa atitude de aprendizagem constante, ter um coração ensinável. Amém? Deixe-me dizer uma coisa. A mansidão é necessária para que o testemunho da igreja chegue mais longe. E vou terminar aqui dizendo isto. 1 Pedro 3, 15, 16 diz: santifiquem Cristo como Senhor no vosso coração. Diga comigo, santifiquemos Cristo no nosso coração, como Senhor. A Bíblia diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha, Isabela, então, você está em qualquer coisa diferente. Qual é a razão da sua alegria? Mas o que é que você tem a ver com isso? Se você quer saber, vá lá à igreja, pá. O pastor que trata de... Contudo, façam isso com mansidão e com respeito. Isso é que eu não acredito num evangelismo de caça ao tubarão. Ou convertes, ou então morre já aqui, não é? Vamos fazer já aqui uma cruzada. Mansidão, meus irmãos, não faz parte da nossa natureza humana, mas faz parte da natureza de Cristo na nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Jesus e vemos Jesus a dizer: gente, eu vim para aliviar as vossas vidas. Eu vim para curar as vossas almas. Estás cansado, estás oprimido, vem até mim que eu vou-te aliviar. Mas tu precisas tomar sobre ti a minha vontade. O meu jugo, o meu governo na tua alma, certo? Aprende de mim. E ao aprenderes de mim, vais aprender o quê? Sobretudo, que em mim existe um coração manso e um coração humilde. E então acharão descanso para as vossas almas. Amém? Como? Através do seu coração de mansidão. Então, se há alguma coisa que nós temos que aprender em Jesus, é aprendermos que Jesus veio revelar o coração de Deus. O coração de Deus é um Deus que é um Deus santo, um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus também que se ira, mas é um Deus de mansidão. E é por causa da mansidão que nós ainda hoje estamos aqui. Deus é um Deus de mansidão. É um Deus que lida. E é um Deus que quer trabalhar isso no nosso coração. E mansidão, meus irmãos, tal como a humildade e por aí afora, é uma coisa que nós precisamos todos os dias da vida de Jesus em nós. Há uma história de uma terra que decidiram reconhecer e recompensar um dos seus cidadãos como a pessoa mais mansa daquela cidade. Pessoa com um trato fantástico, sempre, mas uma pessoa envolvida, uma pessoa que estava lá. E diz que fizeram aquela festa e no dia da festa colocaram numa daquelas faixas tipo Miss Universo. Só que a dizer o homem mais manso da nossa cidade. Só que no dia seguinte eles tiveram que lhe pedir a faixa de volta. Porque ele andava a passear com ela. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E eles reconheceram, este é o homem mais manso. E meteram-lhe uma faixa. Só que depois no outro dia ele estragou a festa toda. Porque andava a continuar a expor aquilo. Eu sou o homem mais manso. Deixou de ser. Tiraram-lhe a faixa. Vá lá, pelo menos durante um dia o homem satisfez-se. Certo? E a humildade e a mansidão é a coisa mais estranha. Num minuto, nós achamos que a conseguimos. E quando achamos que o conseguimos, acabamos de a perder. Hein? Amém. Deixa eu dizer. Alguém tem que dizer. Amém? Correto, gente? Agora, ok. O que é que a gente faz? Jesus, ajuda-me a olhar para ti. Ajuda-me não a olhar para os outros. Ajuda-me a confiar, a descansar, a esperar, a abandonar o meu desejo de justiça própria, a abandonar esta luta constante, ou então abandonar uma postura em que nós nos anulamos por completo. Senhor, eu quero viver uma vida totalmente rendida a Ti. Eu quero viver uma vida em todos os dias. Quando confrontado entre fazer a minha vontade ou fazer a Tua, eu escolho a Tua. Quando decidido a viver segundo os meus pensamentos, eu escolho os Teus pensamentos.
Mas ao mesmo tempo, Senhor, concede-me a graça e a sabedoria para que com a mansidão no meu coração eu possa ser verdadeiro, íntegro, honesto e estar no lugar certo, no momento certo, para ser a tua luz no meio das trevas, para ser o teu sal no meio da insipidez, Senhor, para ser a tua igreja diante das portas do inferno e poder, Senhor, ter a tua palavra no lugar certo para trazer a tua justiça, a tua verdade, trazer, Senhor, também a tua paz. Paizinho, reveste-nos pelo exemplo de Jesus Cristo, da sua mansidão, do seu coração, da sua capacidade, Senhor, de se submeter à tua vontade fantástica, Senhor. E como cristãos, ao olharmos para o teu Filho Jesus, nós desejamos ter o mesmo coração. Dá-nos um coração igual ao de Jesus Cristo. Dá-nos um coração, Senhor, que embora sendo igual a Deus, Ele não teve por usurpação, Senhor, a ocupar esse lugar. Mas Ele se reduziu em humildade e em mansidão, porque Ele sabia que esse era o plano, essa era a vontade, até o momento em que Ele foi à cruz por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus. E Jesus, obrigado pelo teu exemplo, a tua entrega. Queremos aprender de Ti, queremos aprender desse Teu coração. Não queremos ser capazes, Senhor. Não queremos ser derrotados. Não queremos, Senhor, ser espoliados. Não queremos ser envergonhados. A não ser, Senhor, que no momento e pela Tua direção assim seja necessário passar. Mas queremos, Senhor, em todas as coisas, agradar, Senhor, ir ao encontro desta tua forma de ser, dessa tua forma de estar, desse exemplo glorioso e maravilhoso que Jesus Cristo revelou até ao momento da cruz e da morte. Grande mansidão é esta, Paizinho, e nós queremos ser assim. Não queremos ser religiosos. Paizinho, hoje reconhecemos nesta manhã que até podemos cumprir uma série de regras e normas religiosas, mas se em nosso coração não se encontrar esta mesma atitude, Deus, não passaremos disso mesmo, de religiosos. Mas nós não estamos aqui para ser religiosos. Nós estamos aqui para aprender de Jesus Cristo. E ao tomarmos nesta manhã sobre nós, uma vez mais, o seu jugo e a sua vontade, nós encontrarmos, Paizinho, descanso e alívio para as nossas almas. Vamos ficar todos de pé nesta manhã e vamos dizer isto a Jesus. Jesus, nós precisamos. E com certeza porque há em todo lugar e sempre, todos os dias, quem esteja debaixo de opressão, quem esteja debaixo de cansaço. E a opressão não quer dizer que seja diabólica, a pressão da vida, a pressão dos problemas, das preocupações. E o momento do descanso e do alívio à nossa vida é quando nós determinamos colocar a nossa expectativa e a nossa confiança nele. Senhor, nós nesta noite escolhemos a vida. Nós te escolhemos a Ti, uma vez mais. Escolhemos viver debaixo da Tua vontade e do Teu poder e do Teu governo. E aí nós vamos experimentar, Deus, na nossa alma e na nossa vida, coisas fantásticas. Mas aí também, Senhor, Tu vais poder pegar em nós e na Tua casa e na Tua igreja e verdadeiramente torná-la uma luz e torná-la sal no meio desta terra que precisa de nós, Senhor. Lausanne precisa de nós e até onde Tu nos levares. Paizinho, liberta-nos, livra-nos de tudo aquilo que é religiosidade, de tudo aquilo, Senhor, que não tem a ver com um verdadeiro espírito de mansidão. Paizinho, queremos nesta manhã adquirir essa quietude, essa segurança, essa tranquilidade na nossa vida interior, Paizinho, porque estamos totalmente entregues a um Deus que cuida de nós, nos ama, nos restaura, mas que também é Deus e é Senhor. Amém.